Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 8. Você que está me ouvindo bem, dê um glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, não há outro como Ele. Amém. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja todo o louvor. Amém. Romanos 8 e o verso de número 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos ler novamente? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Espírito Santo de Deus, nós lemos a sua palavra, pedimos, continua falando conosco, ministra-nos nessa noite, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém? Amados, Paulo nesse texto, quando nós formos ler na íntegra, Paulo fala de maneira muito clara da interferência da queda do homem sobre toda a criação, mas também fala da expectativa pela manifestação dos filhos de Deus por esse tempo, aonde a obra salvífica do Senhor Jesus na cruz traria então um resultado sobre a vida do homem, e a terra também viveria este resultado. E ele faz nesse versículo uma comparação, que aquilo que nós vivemos hoje, que nós temos por aflições, aquilo que nós temos por luta, aquilo que nós enxergamos por espinhos, é algo muito pequeno diante da glória que há de ser revelada em nossas vidas, amém? Então, quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de luta, de batalha, nós muitas vezes associamos essas lutas a espinhos da vida, né? Quando nós lembramos de espinho, eu pelo menos lembro da casa da minha mãe, com aquelas roseiras, na casa da minha avó também, que tinha aquelas roseiras que, por mais linda que fosse aquela flor, né, porque a rosa é bonita, mas dependendo da forma que você enfiava a mão, você era espetado pelos espinhos. O objetivo era pegar a rosa, mas às vezes para pegar a rosa, você ia ser ferido naquele pequeno gesto de esticar a mão por conta dos caldos cheios de espinhos até aquela determinada rosa que você gostaria de pegar. Assim é, querido, trazendo a comparação para a vida que nós vivemos agora, para a glória que nós veremos no Senhor. Às vezes nesse trajeto, nesse processo, haverão espinhos, e os espinhos eles servem para várias situações da nossa vida, e eles estão presentes também em várias situações que a Bíblia apresenta, amém? Então eu queria falar sobre esse tema rapidamente, sobre espinhos, amém? E eu gostaria que você prestasse atenção, que nós vamos passear aqui um pouquinho na Bíblia, falando a respeito dos espinhos e como a Bíblia mostra o espinho para a população que saiu do Egito, para todo aquele povo que saiu do Egito e para as nossas vidas, a igreja de hoje, amém, amados? Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar contigo é logo começando em Gênesis, amém? Que os espinhos aqui, quando nós falamos, a primeira citação que fala de espinhos está em Gênesis 3, no verso 18, que é a consequência, os espinhos são consequência do pecado do homem, amém? E quando nós falamos a respeito disso, nós temos que entender que a natureza, ela também foi afetada quando o homem deu ouvidos à mulher e comeu o fruto que ele não deveria comer. Ele acabou trazendo uma consequência sobre ele mesmo, porque a inocência cai, ele acaba percebendo a sua nudez, ele começa a perceber então que Deus não o aceitaria daquela forma por conta do pecado e se esconde com medo da presença de Deus. Quando Deus chega na viração do dia para ter com Adão, Adão está escondido, e é interessante porque no diálogo dele com Deus, ele deixa muito claro que ele descobriu que estava nu, porque a inocência caiu por conta do pecado. O pecado tem essa consequência de tirar, querido, daquele que busca a santidade e a comunhão com Deus, e ele olha para si e descobre então a sua nudez. É interessante porque Deus continua falando com ele, ele não mostra em nenhum momento um arrependimento, dizendo: Deus, eu me arrependo de ter dado ouvidos à mulher, mas não, em vez de se arrepender, ele justifica. Você vê que o homem, desde o início, busca se justificar pelos seus erros, em vez de se arrepender. Senhor, a mulher que tu me destes, aí a gente passa pelo aquele sistema de terceirização.
Nós não assumimos os nossos erros, mas terceirizamos. Olha, eu fiz, mas porque eu fulano. Enquanto nós deveríamos dizer, não, fui eu que fiz, eu que errei. Então, desde o início, nós vemos essa consequência. E quando isso acontece, Deus tira o homem daquele lugar de provisão, daquele lugar de cuidado que era o jardim, e o tira deixando claro que, olha, haverá consequências. A mulher agora, para ter filhos, terá dores. Você vai comer, mas o seu trabalho vai ser árduo. E preste atenção, a Bíblia não fala que Adão não trabalhava antes. Ele trabalhava sim. No jardim ele trabalhava. Mas com certeza o trabalho não era um trabalho que causava enfado. Não era um trabalho que trazia ali um suor excessivo. E ali Deus estava deixando claro, agora você vai comer da terra. Mas vai ter que trabalhar muito para comer da terra. Você vai comer do suor do seu rosto. Você vai ter um trabalho árduo. E depois Deus diz para ele, olha, a terra vai produzir abrolhos, espinhos. Está lá em Gênesis 3, verso 18. E ele lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. O espinho aparece aqui como consequência do pecado. A fartura e a provisão do Éden é substituída pelo trabalho árduo. De certa forma, pelo trabalho para ter o alimento. Querido, quando isso acontece, podemos dizer que os espinhos surgem na vida do homem pela consequência dos seus próprios desejos. Aqui nós vemos que Eva foi engodada pela serpente, mas nós não podemos deixar claro também que Eva tinha o desejo de experimentar do fruto. Porque o pecado, ele só foi ali, querido, aguçado através daquilo que já tinha sido, de certa forma, desejado pelos olhos. Nós, quando deixamos os nossos olhos fixarem em algo, e nós passamos a desejar, nós corremos o risco de fazer com aquilo que apenas estamos vendo virar um ato, uma ação. E o diabo, sabendo disso, de muitas vezes, de maneira sutil, ele vem tentar de alguma forma nos inclinar. Ele pode usar pessoas, amigos, até mesmo porque os amigos de verdade não vão falar o que nós queremos fazer da forma que nós queremos ouvir, mas vai enviar aqueles amigos, entre aspas, que vão dizer, vai lá, faz. Todo mundo faz, por que se você não pode? Olha, é assim mesmo. E aí você, pelo seu desejo, você acaba caindo. E aqui nós vemos, querido, que esse homem, Adão, ele não se arrepende. Eva, ela vive a consequência disso, mas por que este pecado aconteceu? E por que acontece na vida do homem hoje? Porque muitas vezes, querido, nós, em vez de colocarmos os olhos naquilo que temos e agradecemos a Deus pelo que nós temos, nós fixamos os olhos naquilo que não temos e esquecemos daquilo que nós já conquistamos. Um homem, quando comete um adultério, ele está deixando de olhar para a mulher que Deus lhe deu, para a família que Deus lhe confiou, e está fixando os olhos numa outra pessoa. Ele para de entender o valor daquilo que ele tem, para fixar os olhos pela ilusão daquilo que ele não tem. E quando isso acontece, muitas vezes pode levar aquilo que é um desejo virar ação. E quando a ação acontece, cai a ficha, aquele homem perde tudo o que tinha. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. Ele perdeu o lugar de acesso, perdeu a oportunidade de continuar se encontrando com Deus, perdeu o lugar de provisão, perdeu o jardim, perdeu a paz, porque você olha depois a sequência da vida, ele tem filhos, os filhos acabam vendo o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e depois você não ouve mais falar a respeito daquilo que acontece, mas há uma consequência de percas, amém? Às vezes, querido, uma pessoa, ela começa a olhar pela oportunidade de um negócio, e Deus já tem para ela ali um negócio, ela já tem algo, mas ela começa a pensar na oportunidade de ver alguma coisa que é ilícita e abraça aquilo. E assim acontece na vida de qualquer pessoa, se começar a fixar os olhos demais naquilo que não tem e esquecer daquilo que tem. Quando nós fixamos os olhos naquilo que nós temos, primeiramente nós percebemos que aquilo que nós temos já é algo de grande valor. Quantos maridos ou quantas esposas, num gabinete pastoral, depois do adultério, dizem aquela frase, mas eu não queria perder a minha família. Mas eu não queria perder o meu marido, meus filhos.
E amados, isso é muito sério. Por que isso acontece? Porque nós fixamos os olhos naquilo que não temos. Amados, todo mundo envelhece, as rugas aparecem, o cabelo branco aparece, a barba fica corintiana ou vascaína, depende do gosto, né? Mas envelhecer junto com alguém é importante, querido, e é um privilégio. Olhe para a família que Deus te deu, olhe para a família que Deus te confiou, olhe para seus pais. Agora para e pensa um pouquinho. Quantas vezes você perdeu o que tinha porque você ficou fixado naquilo que você não tinha? Quantas vezes você perdeu ao longo da sua vida os prejuízos? E surgiram espinhos, porque espinho machuca. Toda vez que você lembra, dói. Toda vez que você lembra, você é confrontado consigo mesmo dizendo: por que eu fiz? Por que eu tomei a decisão? É a mesma coisa um casal de jovens que se entregam, por exemplo, a ter uma vida sexual antes do casamento. As marcas que são geradas naquela relação e depois, muitas vezes, vão para a vida toda. E surgem os espinhos. Então, querido, isso é algo para nós pensarmos, porque os espinhos, eles aparecem, mas eles são consequência do pecado. Pode-se perder tudo. E pior do que perder um negócio, pior do que perder a família, é perder, querido, a comunhão com Deus. Amém? A segunda coisa, querido, que nós temos que entender, que o espinho, ele é fruto, querido, da desobediência. Quando Deus institui a nação de Israel, o povo hebreu ainda chamado, e eles saem do Egito, Deus começa a instruir o povo que Deus lhe daria uma nova terra, e eles iam nesta caminhada rumo ao objetivo de chegar a Canaã, que era a terra da promessa, e Deus começa a instruí-los: olha, vocês vão conquistar a terra, vocês vão tirar o povo daquela terra, vocês não devem se juntar com aquele povo. Ou seja, Deus era claro: eu vou dar terra para vocês, não vai ser assim fácil, vocês vão ter que trabalhar e conquistá-la, é de vocês, mas vocês vão ter que guerrear, porém, ou como diz o advogado, contudo, porém, todavia, entretanto, amém? Vocês não podem ficar junto com o povo que habita lá, vocês têm que tirar esse povo do meio. Tanto que você vai ler lá em Números 33, verso 55, diz: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas, e lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Deus está deixando claro: se vocês não me obedecerem de maneira completa, integral, isso que hoje pode parecer uma solução, porque o que acontecia quando um povo conquistava outro, aquele povo que conquistava normalmente subjugava uma parte do povo para fazer o trabalho pesado. É a mesma coisa hoje quem vai para os Estados Unidos. O brasileiro que vai para os Estados Unidos, a maioria vai fazer o quê? Trabalhar no que o americano não quer trabalhar. Não só o brasileiro, o latino também. Não é diferente daquela época. A diferença é que eles viravam muitas vezes servos ou até mesmo escravos. Então eles iam trabalhar. Então era costume, querido, naquela geração, daquele jeito, fazer isso. Mas Deus estava deixando claro: não era para ter nem assim. Não era para ter contato. Querido, quando nós falamos de espinhos, os espinhos são fruto da nossa escolha de obedecer a Deus parcialmente. É a mesma coisa que eu estava falando agora há pouco do dízimo das ofertas. Nós queremos servir a Deus, mas queremos servir a Deus muitas vezes parcialmente. E somos craques na desculpa. Se a gente perguntar para alguém que não dizima por que ele não dizima, ele vai contar a história que você vai até chorar. É uma obediência 100% ou é uma obediência parcial? Diante de Deus, seja sincero, com você mesmo. Não é para mim. E aqui, querido, é a mesma coisa. O povo tinha uma ordem clara de Deus. É a mesma coisa quando você fala de querer misturar o santo com o profano. De Gênesis a Apocalipse você não encontra Deus aceitando uma mistura entre o santo e o profano. Ah, pastor, mas a música foi inspirada por a música e não sei o que. Amados, acorda. Não adianta você querer moldar a palavra com aquilo que agrada aos seus ouvidos ou com aquilo que move esta geração. Deus sempre foi muito claro. A nossa palavra, Jesus disse o que? Ela deve ser sim, sim, não, não.
o que procede disso é do ratinho. De quem que é? Do maligno. Ou seja, o que procede disso, o que passa disso é do maligno. Ou seja, é uma palavra clara. É sim, mas não. Pode ou não pode. Não há jeitinho brasileiro, querido, na palavra. Não há concessão porque você é mais legal, porque você é mais bacana. Hashtag sou legal. Não tem isso, né? Ou é ou não é. É da mesma forma a vida eterna. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo, não existe purgatório. Eu já disse outras vezes aqui, purgatório é casa de cachorro mal cuidado, está cheio de pulga, né? Tirando isso, não existe. Quem está me entendendo, diga amém. E o que acontece? Uma obediência parcial produz espinhos. E Deus deixa claro, olha, esse povo, se vocês permitirem, eles vão virar farpa nos seus olhos, espinhos nas suas costas. Deus está falando, eles vão te causar problemas, vão trazer consequência. Toda vez que nós obedecemos a Deus parcialmente, querido, pode se preparar, haverá consequências. Por quê? Quando você não sabia, você não conhecia, você era, querido, beneficiado pela ignorância a respeito dos preceitos da fé. Mas a partir do momento que você tem ciência, não tem mais como falar com Deus. Ai, Deus, eu não sabia, me perdoa. Não adianta fazer beicinho. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é sério, amados. Pastor às vezes fala um pouquinho assim para descontrair, mas é sério. Amém? Querido, presta atenção, porque Deus não queria que o povo hebreu se misturasse por conta da influência cultural e religiosa. Os costumes daqueles povos poderiam, iriam e acabaram influenciando o povo hebreu. Os costumes religiosos de adoração a deuses pagãos, a postes ídolos, a deuses que não eram verdadeiros, poderiam e influenciaram as gerações de Israel a partir dali. E você vê que passa-se os anos da onde escreveu ali Números e chega a Josué no capítulo 23, lá no versículo 13, e olha Deus falando de novo: estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vós. Você ouviu? Estejam certos que Deus já não expulsará essas nações diante de vós. Por quê? Deus já tinha falado, eles não tinham expulsado, e Deus estava falando, eu não vou expulsar. Olha o que Deus diz na sequência: ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. O que Deus está falando? Eu dei a terra para vocês. Vocês me obedeceram parcialmente? Aproveita na terra aí, enquanto você está nela, porque haverá um tempo em que você não estará mais nela. E se você for estudar ali a Bíblia, vai ver que o povo de Israel se espalhou em todo o mundo e perdeu a sua terra. Só voltou a ser nação em 1948. Ou seja, querido, Deus cumpriu a sua palavra. Por quê? Porque o povo obedeceu a Deus parcialmente. Vamos trazer isso para a nossa vida, querido, porque o povo de Israel viveu, querido, a consequência e produziu espinhos para ele mesmo. Querido, o fruto da desobediência é algo que nós colhemos porque nós mesmos produzimos. Esse espinho que nos espeta muitas vezes é por conta disso. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer nos castigar, não, querido, é consequência das nossas decisões. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos porque nos convém, porque temos os olhos fixos apenas neste tempo e pensando que a vida é só agora, e esquecemos que há algo que nós estamos produzindo para a eternidade. Amém? Terceira coisa, querido, os espinhos também são consequência da preguiça, daquela pessoa que não olha para frente, que não produz, que tenta levar a vida meio seca pagodinho. Conhece aquele crente seca pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um dia de cada vez. Não olha para frente, não projeta, não planeja. Querido, Provérbios 15, verso 19 diz: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Por que quem fala que é cheio de espinhos, querido? Porque é uma pessoa que vive sempre enroscada, sempre enrolada. Querido, era muito comum do pastor de ovelhas andar com o cajado e com a vara,
porque às vezes a ovelha ela se enroscava nos espinheiros e precisava ser tirada de lá, a lã ficava enrolada. E uma pessoa, querido, que é preguiçosa, ela vive como uma ovelha que está sempre enroscada nos espinhos, espinhos que ela mesma produz, porque ela começa e nunca termina. Ela às vezes tem talento, às vezes tem habilidade, mas é preguiçoso, não produz. Tem que ficar alguém sempre empurrando, né? Na empresa, quando eu trabalhava ainda secular e uma pessoa era assim devagar, a gente chamava a pessoa de RS. Eu chamo o RS para vir aqui, né? E eu normalmente o RS eu não sabia o que significava RS. Aí depois de um tempo de filme ele descobria que era RS era ruim de serviço, né? Chama o RS aí, ó, vem o RS. Tinha que ficar alguém sempre empurrando. O RS é o que? É o preguiçoso, que não faz da forma que deve fazer, não produz, não progride, e ainda fica bravo quando vê o outro progredindo e subindo, pensando que o outro está sendo privilegiado, mas ele está produzindo espinhos, ficando marcado. E nós temos que vigiar, querido, e a Bíblia ela fala de maneira muito clara para nós olharmos para a formiga. Abre a sua Bíblia comigo, Provérbios 6. É interessante que Salomão, na sua sabedoria, Deus o usa para dar esse exemplo tão simples, que fala a respeito de proatividade, fala a respeito de trabalho em equipe, fala a respeito de cada um saber a sua função e exercê-la sem ninguém precisar ficar empurrando. Provérbios 6, a partir do verso 6, diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Deixando claro, você tem oportunidade de mudar de atitude. Aí ele diz no versículo 7, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Deixando claro que se você continuar nessa postura, você está produzindo espinhos para a sua vida, e eles vão bater na sua porta, e esses espinhos vão ser doloridos, porque haverá necessidade. Então, querido, é tempo de mudar de postura. Se você está vivendo a consequência desse espinho na sua vida, querido, tanto você que está aqui ou você que está acompanhando online, você tem a oportunidade de mudar de postura hoje. É tempo de arregaçar as mangas, é tempo de ter uma postura diferente a partir de hoje, para que Deus possa te honrar, para que você possa ver um tempo novo nele, amém? Para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Mas quando você desfrutar do melhor de Deus, o seu coração continue no lugar que ele deve estar, tendo um coração de servo. Porque se Deus te abençoar, e você conquistar, e você prosperar, mas o seu coração mudar de lugar, aquilo que você conquistar poderá se tornar um espinho na sua vida. E é esse o quarto ponto: as conquistas podem se tornar um espinho na vida daquele que não vigia o seu próprio coração. Amados, a parábola do semeador, lá em Mateus, no capítulo 13, diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aí eles não entenderam a parábola. Jesus vai e explica no versículo 22, do próprio capítulo 13 de Mateus. Jesus diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Jesus deixa claro que os espinhos sufocam a pessoa, e eles não acontecem por acaso, mas é consequência do que? Das preocupações. Tem pessoa que está preocupada em casar, e a preocupação em casar vira um espinho. Tem pessoa que está preocupada em ganhar mais, e às vezes a preocupação no ganhar mais se torna um espinho. Às vezes a pessoa está preocupada em terminar a reforma da casa, e às vezes aquilo se torna um espinho. Às vezes a pessoa está preocupada em comprar os móveis novos da casa, e aquilo pode se tornar um espinho. Eu estou falando que tudo que é preocupação desta vida, se você não vigiar e não colocar na prateleira certa das tuas prioridades, pode se tornar um espinho. E a partir do momento que você conquista o carro que você quer, a casa que você tem, os móveis que você quer,
o cargo que você almeja na sua vida, ou a empresa que você quer ter, aquilo pode se tornar um espinho, se o seu coração mudar. Se o seu coração não estiver no lugar certo, querido, você vai achar que aquilo é um tesouro, que entra dentro das riquezas. Você vai começar a trabalhar que nem louco, incessante, porque você precisa trabalhar, afinal você está ganhando muito. E o seu coração vai começar a ficar voltado para o trabalho. Você vai começar a proteger demais a sua casa, enfim, ela é teu palácio, Deus te confiou, mas aquilo que é uma bênção começa a ser um espinho. Eu me lembro de um casal de diáconos que almejava comprar uma chácara, e como eles oraram, e como eles pediram a Deus para comprar aquela chácara. E eles eram diáconos ali ponta firme, eles estavam na igreja sempre mais cedo, arrumavam as cadeiras, limpavam os banheiros, serviam com excelência. E Deus viu o coração deles, que naquele momento era um coração alinhado com a sua palavra. Eu creio que Deus abençoou os dois. Aquela chácara não foi para ser maldição, mas foi uma bênção de Deus para a vida deles. Contudo, todavia, como que é? Contudo, porém, todavia, entretanto, eles começaram a ir para a chácara. Daqui a pouco começa a faltar um domingo, daqui a pouco falta 2, depois de um tempo ficou um mês sem aparecer, era desculpa em cima de desculpa em escala. Querido, e crente fica dando desculpa em escala de trabalho, misericórdia, é uma vergonha. Como diz o bispo Aguinaldo, ficou quase vermelho, né? Chegou um tempo, ligaram para o pastor: pastor, nós não podemos mais ir para o culto de domingo, porque nós temos as plantas e os animais aqui da chácara para cuidar. E o pastor experiente deu uma palavra bem clara. Falou assim: meus amados, vocês estão liberados de qualquer trabalho aqui na igreja, mas pensem bem se vocês vão conseguir levar essa chácara para o reino de Deus. No domingo seguinte o casal estava lá na igreja. Falaram: pastor, nós anunciamos a chácara para vender. Aí o pastor sentou com eles e explicou: vocês não precisam vender. O que vocês precisam é colocar a chácara na prateleira certa das suas prioridades. Querido, Deus não quer que nós venhamos a deixar de ter ou deixar de conquistar, mas nós temos que entender que tudo que nós conquistamos ou temos vem dele, é para a glória dele. Aquilo não pode se tornar um obstáculo no nosso relacionamento com ele, não pode se tornar um espinho, sufocando e matando a palavra que nós temos ouvido, a ponto de fazer com que a palavra se torne infrutífera e nós se tornemos então cristãos que não geram frutos. A palavra de Deus é muito clara: nós somos os ramos que estamos ligados à videira que é Cristo, e nós precisamos produzir frutos. Um ramo que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. Não podemos ser infrutíferos. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, o apego ao dinheiro e aos bens podem gerar esse desequilíbrio e produzir espinhos na nossa vida. Jesus, explicando a respeito dessa preocupação com o tempo presente e com a glória eterna, ele diz em Lucas 12:34: pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Temos que tomar cuidado onde temos colocado o nosso coração. 5, querido, o espinho representa a vergonha da exposição. Eu não fui exposto. Você não foi exposto à vergonha, mas Cristo foi exposto à vergonha. Em Mateus 27, verso 29, diz assim: que fizeram para ele, Jesus, uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e se ajoelharam diante dele, zombando, falavam: salve, ó Rei dos Judeus. Colocaram sobre ele um manto, uma capa de púrpura. Em João 19:5, João escreve que quando Jesus veio para fora, ele estava usando essa coroa de espinhos e a capa de púrpura, e disse então Pilatos: eis aqui o homem. Jesus se expôs à vergonha por mim e por você. Ele enfrentou os espinhos na sua cabeça por mim e por você. Querido, isso aqui é muito sério, porque se cumpre a escritura que está lá em Marcos 15, verso 28, que se cumpriu a escritura que está lá em Isaías, dizendo que ele foi contado entre os transgressores. Está lá em Isaías 53 também.
Ele foi contado entre os transgressores. Os transgressores, querido, eram colocados em posição de vergonha, eram expostos em praça pública. As pessoas olhavam, zombavam, cuspiam, diziam palavras duras, xingavam. Jesus ouviu xingamentos, afrontas, coisas que ele não merecia. Ele enfrentou os espinhos que eram meus e que eram seus, eram nossos. Ele vive essa exposição de desonra para que nele nós pudéssemos ser honrados hoje. Amém? E sexto, querido, a coroa de espinhos. O que representa a coroa de espinhos? Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos que a natureza ela é impactada pelo pecado do homem, que produz espinhos. Logo, Deus, na sua infinita graça, faz com que então os homens pegam ali os ramos da jujube, que gera os espinhos, para fazer a coroa de espinhos, e colocam sobre a cabeça de Jesus. É como se estivesse dizendo que ele está carregando toda a maldição que foi consequência do pecado, toda a maldição que impactou a terra, toda a maldição que impactou todas as gerações sobre a sua cabeça. Porque a palavra diz que quando aquela coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça de Jesus, o soldado veio com caniço e bateu, para que cravasse. E eu não sei se você sabe, na sua cabeça passam vários pequenos vasos sanguíneos ali, vasos capilares. E o espinho da jujuba, ele é mais ou menos do tamanho de um dedo, só que ele é fino e comprido, e quando ele está ali naquele processo entre verde e seco, ele fura com uma facilidade, e aquilo foi cravado na cabeça de Jesus. E ele suportou, querido, aqueles espinhos por amor a mim e amor a você, para que nele, querido, aquele impacto de maldição fosse quebrado. E Paulo, ele escreve em Romanos 8, o texto que nós lemos da abertura, mas eu quero ler com você o restante do texto. Em Romanos 8, verso 18 em diante, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Presta atenção no 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela mesma foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, porque foi o pecado lá de Adão, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A vitória da cruz, querido, não foi à toa, amém? Ele suportou, querido, aqueles espinhos, e não foi à toa. Jesus vence na cruz, mas aqueles espinhos produzem na vida de Cristo a autoridade que ele precisava, por meio da legalidade que era exigida pelo próprio Deus. Se houve um primeiro Adão que caiu em pecado, era necessário um segundo Adão que viesse e se oferecesse como próprio sacrifício. Por isso que Jesus, quando entrou na entrada triunfal de Jerusalém, onde todos falavam Hosana, viva o rei nas alturas, e balançavam ali as folhas de palmeira, ele olhava para onde? Para a porta das ovelhas. Uma pequena porta no templo onde as ovelhas entravam para o sacrifício. Elas entravam por ali e nunca mais voltavam. E ele sabia que ele era o cordeiro a ser entregue. Jesus morre como cordeiro, querido, mas ressuscita como leão. E em Mateus 28, verso 18, ele diz: querido, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele suportou, querido, a coroa de espinhos e se tornou, querido, a cabeça da igreja. Cristo é cabeça da igreja. E Paulo escreveu em Efésios 4, a partir do verso 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, o que Paulo quer dizer com isso?
de maneira bem clara, bem abrasileirada. O propósito de entender que os espinhos deste tempo, eles não vão desaparecer com o passe de mágica. Mas nós temos que entender, queridos, se eles existem, nós temos que olhar para a nossa vida, limpar o que tem que limpar, colocar em ordem o que tem que colocar. Não obedecer a Deus mais parcialmente, mas obedecer integralmente. Pedir perdão por aquilo que tem que ser pedido perdão. Virar a página nas áreas que tem que ser viradas. E entender que há um propósito maior, como Paulo escreveu aqui. O propósito é que nós venhamos a crescer. O propósito é que nós não sejamos mais tão imaturos a ponto de sermos levados como uma criança que é lançada na praia, na água, e vem a onda, bate, ela não consegue ficar de pé, e ela é levada, e toma aquele caldo, e bebe água, e o pai tem que vir socorrer. Não. A ideia é que nós sejamos maduros, ou pelo menos estejamos caminhando nessa direção, a ponto que se vier uma onda, ela pode até nos balançar, mas ela não nos tira do lugar. Pode até vir um vento, mas eu não vou ficar procurando profeta do A, profeta do B, profeta do C, porque a maior revelação que eu tenho é a palavra de Deus. Eu não vou ficar correndo atrás de campanha ali, campanha lá, campanha não sei aonde, porque a palavra de Deus ela já é suficiente para mim, a cruz é suficiente. Eu não vou ficar correndo atrás de movimentos. Movimentos vêm, vão. A única coisa que permanece é dita pela própria palavra, que a palavra de Deus ela permanece para sempre, ela é imutável. O propósito é que nós venhamos a crescer, apesar dos espinhos. Porque os espinhos não são consequência da decisão de Deus, são consequência das minhas decisões. Eu quero ser menos espetado, eu quero ser menos ferido, eu quero sentir menos os espinhos. Então eu devo me alinhar melhor à palavra de Deus. Eu devo chegar mais perto dele. Quanto mais alinhado, quanto mais próximo, menos espinhos haverá na minha vida. Amém, querido? Que você guarde essa palavra no seu coração, mas não coloca na gaveta da memória, não. Coloca em prática, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, te louvamos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre nós, pela Tua mão poderosa que nos sustenta, Tua mão poderosa, Senhor, que tem nos ajudado a vencer as dúvidas do nosso coração, os questionamentos da nossa alma, e clamamos, ó Pai amado, para que o Senhor venha nos fortalecer nessa noite. Quantas vezes vivemos a consequência, Senhor, das nossas más decisões, espinhos que muitas vezes, ó Pai, estão nos espetando, trazendo consequências sobre as nossas vidas, e nesta noite, Pai, lhe pedimos perdão, pedimos, Senhor Jesus, traz um renovo sobre as nossas vidas, nos sustenta, nos ajuda, nos fortalece, precisamos de Ti, nos perdoa pelas más decisões, nos perdoa pelas más decisões, nos perdoa pelos nossos erros, Pai, que a Tua bênção repouse sobre nós, e repouse sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, aleluia. Se coloca de pé, querido.